Neste vídeo eu vou te dar algumas dicas como é que você pode ter uma pronúncia perfeita em alemão. Bora pro vídeo! Olá gente, bem-vindos no meu canal, ou bem-vindos de volta. Eu sou o Simão, seu alemão da Gema, e eu tenho um canal onde eu ensino alemão. Eu quero que você aprenda o alemão com eficiência. E vocês sabem que para mim uma pronúncia boa, uma pronúncia quase perfeita, é uma coisa muito importante quando vocês estudam uma língua. Então, como é que vocês podem fazer para ter essa pronúncia certa, muito boa em alemão? Eu acho que a dica mais importante que eu tenho para vocês é que vocês precisam desde o início começar com os sons básicos do alemão, mas também vale para qualquer língua, né? Aí é muito importante vocês desenvolverem uma certa consciência dos sons básicos da língua que você quer aprender, que você quer estudar. No seu caso, o alemão. Eu acho que é muito importante e ajuda muito bem no começo, às vezes antes de você até falar a língua, escutar músicas em alemão e escutar bem, né? Se focar muito na pronúncia, nos sons, na melodia da língua do alemão, no caso, e tentar imitar. E tentar cantar com essas músicas. E depois disso, você já tem uma certa consciência, né, dos sons. Aí você pode já reparar, né, nas diferenças entre o português e o alemão. Por exemplo, no Wikipedia você tem uma lista com todos os sons básicos. E aí você pode tentar aprender esses sons básicos. Você também pode falar sobre esses sons básicos com o seu professor, né? Porque um bom professor de alemão pode te falar, bom, você já sabe produzir quase todos os sons básicos do alemão, mas você ainda precisa melhorar o seu R, por exemplo, R, ou você precisa falar o H alemão mais forte, por exemplo. Aí o nativo tem um ouvido, na verdade, também um não nativo pode te ajudar com a sua pronúncia, mas tem que ser um não nativo que aprendeu realmente muito bem o alemão. Esse feedback é muito importante para você realmente melhorar a sua pronúncia desde o início e para você não desenvolver e ter hábitos ruins, né? Por exemplo, as coisas que você aprende na pronúncia são muito importantes porque é muito difícil reaprender as coisas que você já aprendeu, especialmente com a pronúncia, na verdade, porque eu reparo nisso, né? Com o meu inglês. Faz muitos anos que eu aprendo inglês, mas eu acho que com o português eu comecei desde o início com a pronúncia certa e com mais concentração na pronúncia. Eu acho que no inglês dá pra ver que eu sou alemão. Eu acho que em português é mais difícil. Em português eu evitei ter um sotaque assim super forte alemão. E isso só porque eu foquei muito na pronúncia. Desde o início eu falei com um professor nativo que me ajudava muito e me corrigia muito desde o início. Outra dica que eu tenho para vocês é que vocês precisam aprender o alemão mais com o seu ouvido, né? E não com os olhos, porque o português tem um sistema de ortografia bem diferente do alemão, né? Porque em alemão tem certas combinações de letras que significam outro som, na verdade. Por exemplo, o nosso Z não é um Z, é mais assim, T mais S, né? Então a gente fala mais ts, por exemplo, ts, zu, zahn. E quando vocês veem essa palavra escrita, aí vocês acham deve ser a mesma letra, que nem em português, mas aí você precisa ouvir e aprender mais com o seu ouvido. De forma geral, é uma dica muito útil, muito importante. Quando você sabe produzir todos os sons básicos do alemão, né? Quando você pode comparar, você pode dar uma olhada, né? nas listas dos sons básicos na internet. Aí você é que nem um piano, né? Porque tem que saber tocar todas as teclas, assim, todos os sons no piano, né? Porque quando alguns sons faltam, aí fica um pouco estranho às vezes, ou dá pra reparar que você é brasileiro, que você não tem assim aquele sotaque neutro. E até agora eu só falei sobre a pronúncia, porque tem outra coisa que é um pouquinho mais difícil de aprender, que é a entonação, né? Porque quando você tem um ouvido assim musical, fica muito fácil para vocês, meus estudantes que, por exemplo, tocam um instrumento ou cantam assim, são cantores de ópera, por exemplo, tem muito talento para isso.
Mas o resto das pessoas precisa se esforçar mais. Eu também acho que eu também não tenho tanto talento para entonação, mas eu gosto muito de aprender a pronúncia, né? A pronúncia é uma coisa que você realmente pode aprender, né, com esforço, e você não precisa muito talento para isso. Tem que ter certo interesse e dedicação e um bom método. E aí você pode atingir uma boa pronúncia. Além disso, a entonação também é importante. Eu acho que também é uma coisa que eu posso melhorar em português, mas é importante vocês saberem que tem que aprender a pronúncia e a entonação, caso vocês queiram ter um sotaque assim bom, neutro em alemão. E para atingir esse objetivo, imitar os nativos, cantar, ouvir muito são as coisas mais importantes. Uma dica que eu tenho para vocês é que vocês podem gravar a sua voz e comparar, por exemplo, com a gravação do vídeo no YouTube, por exemplo. Você também pode usar aquela estratégia, aquele método que se chama em inglês shadowing, quer dizer, você pode, por exemplo, falar ao mesmo tempo com um vídeo que idealmente tem uma legenda. Aí você pode ler e falar, né, e escutar ao mesmo tempo. Aí eu abro uma exceção da minha regra que é importante você não confiar demais, né, nas letras, na escrita do alemão, porque você pode ver as letras e falar e escutar ao mesmo tempo. Por isso eu acho que também, por exemplo, escutar e ler livros, assim, de audiolivros, né, é uma boa, porque aí você tem as letras e você pode ouvir a pronúncia e o seu cérebro pode conectar a pronúncia das letras com a ortografia. Isso é muito importante, porque só ler e ver as palavras e as letras, aí não fica muito claro, não, né, como é que é a pronúncia, mas quando você ouve a pronúncia certa, aí você pode ter certeza que você também pronuncia as palavras de um jeito ótimo. Então, gente, espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Eu acho que com essas dicas vocês podem realmente atingir o seu objetivo de ter uma pronúncia boa e um sotaque neutro em alemão. É uma coisa que necessita dedicação, né? Requer trabalho. Não é assim uma coisa automática, mas também não é a coisa mais difícil do mundo. E na minha opinião é uma coisa que realmente vale muito a pena, porque os alemães vão falar mais com você em alemão quando você não tem um sotaque muito forte. Aí é mais difícil saber que vocês são do Brasil, Portugal ou de um outro país. Então, gente, se vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas de pronúncia, vocês podem se inscrever no meu canal, vocês podem me dar uma joinha, recomendar esse vídeo para os seus amigos que também estudam alemão. Vocês também podem me seguir no TikTok e no Instagram, onde eu falo quase diariamente sobre dicas de pronúncia e erros típicos de alemão. Vielen Dank fürs Anschauen. Muito obrigado por assistir o vídeo und bis bald. Até a próxima. Tchau.